Pai do Senhor, está todos bem? A palavra do Senhor nos diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu haver te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que do céu desceu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa palavra vem de encontro às nossas vidas e nós precisamos de estar atentos. Eu escuto muitas pessoas ficar preocupadas dizendo: será que tem saída para a minha vida? Será que o meu pecado é grande? Qual foi o pecado que você cometeu que muitas vezes o inimigo tem te acusado? Um religioso não basta para Deus. Nós temos que ser verdadeiro diante do Senhor. Esse homem aqui, Nicodemos, ele era um homem sábio na palavra, era uma pessoa que tinha um conhecimento fantástico, e ele foi ter com Jesus à noite, e ali tem um diálogo especial com o Senhor, e fala para Jesus: Jesus, nós sabemos que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Ora, Jesus naqueles dias, ele ressuscitava os mortos, ele curava os leprosos, dava a vista ao cego, fazia os aleijados andar e fazia maravilhas. Então Nicodemos diz: se Deus não estiver com ele, mas Jesus não dá muita atenção para ele, diz: olha, Nicodemos, se você ou quem quer que seja não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Essa palavra aqui é que vem de encontro a mim e a você. O que é nascer de novo? Nicodemos também ficou preocupado e disse: mas eu não posso voltar à barriga da minha mãe. Aí Jesus disse: não, Nicodemos, você está entendendo errado. Você tem que nascer da palavra de Deus, você tem que nascer de uma palavra verdadeira, crer no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Foi isso que está escrito na palavra de Deus. Nicodemos agora começa a ter entendimento daquilo que Jesus disse. E Jesus ali mostra para ele, dizendo: eu estou te falando das coisas aqui do mundo e você não crê. Se eu te contar lá do céu, a Bíblia diz que aquilo que não chegou ao nosso pensamento, o coração nosso nem imagina, coisas grandes e maravilhosas é o que Deus tem guardado para aqueles a quem Ele ama. E você sabe quem é essas pessoas? Ele está falando hoje comigo e com você.
Aqui é muito claro o texto. Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o único filho para todo aquele que nele crê. Crer em Deus não é simplesmente falar, não. Crer em Jesus não é simplesmente dizer para ele, eu creio, eu acredito. Não. Nós temos que ter uma mudança de vida, nós temos que nascer verdadeiramente dessa palavra, entender, mudar o nosso jeito de agir aqui nessa terra. Deixa eu te contar um testemunho rapidinho. Quando eu ouvi uma mensagem um dia de um pregador, ele estava pregando e eu levantava de madrugada para ir trabalhar e ligava o rádio do carro e eu só gostava de música sertaneja na FM estéreo. E naquele tempo, não sei como, minha mão foi sintonizar o rádio ali numa AM, uma emissora, e eu ouvi um pregador dizendo, se você quer ter um encontro com Deus, venha nos fazer uma visita. Aquela palavra ficou presa no meu pensamento o dia inteiro, a semana inteira. E eu cheguei em casa, comentei com a minha esposa, disse para ela que eu ouvi uma palavra e eu queria conhecer aquela igreja. E a minha esposa diz, é crente? Eu disse, claro. E ela até ainda me disse, meu irmão chamou para a gente ir na igreja. Eu falei, mas eu quero conhecer essa igreja. E eu cheguei lá num sábado para conhecer a igreja e não encontrei com aquele pregador do rádio. Mas uma irmã que me recebeu na igreja disse, ele vai estar aqui amanhã no domingo, o senhor volta. E eu imagino que ela pensou que eu não voltava, mas no domingo eu estava lá firme. E quando eu sentei naquele banco da igreja, eu ouvi aquelas pregações, parecia que eu já estava ali muito e muito tempo. E eu comecei a sentir dentro do meu coração que tinha algo novo na minha vida. E eu na expectativa daquele pastor fazer um apelo, e eu correr e me atirar ali na frente de joelho. Mas ele não fez apelo nenhum. E no terminado o culto, aquele pastor sempre esperava-nos na porta da igreja para sair, veio, perguntou, é você que conheceu o pregador? Sou eu. Gostou do culto? Falei, gostei. Se você gostou, vem amanhã. A nossa igreja lá no centro tinha culto todo dia às 18h20, se eu não me engano. E na semana seguinte, todos os dias eu estava lá. E eu vi rapidinho lá numa pregação dele que ia haver um batismo naqueles dias, e o batismo era feito de cada tempo lá, de 3 em 3 meses, e eu fiquei entusiasmado dizendo, eu quero ser batizado, mas esse homem nunca fez apelo. Mas foi um dia eu cerquei aquele pastor ali, levei uma conversa com ele, abri, como se diz, a minha caixa de ferramenta na frente dele e disse para ele, eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui, rapaz, mas eu estou sentindo algo diferente na minha vida. Ele me levou para uma sala lá pastoral e conversou comigo, colocou uma palavra na minha frente e eu li aquela palavra e ele perguntou se eu entendi. Eu falei, nada. Ele disse, é você, José Henrique. Você não precisa de ir lá na frente levantar a mão, você já reconheceu e conheceu que só Jesus é Deus. Você vai batizar sim. E naqueles dias nós fomos preparando para o batismo, faltava menos de uma semana. A minha esposa, ela pertencia à carismática, e eu disse para ela que eu gostaria muito que ela fosse comigo, mas eu não ia obrigar ela, porque nós precisamos de aceitar Jesus é de coração, não é por obrigação de ninguém. Mas faltando poucos dias, ela disse, eu também quero. E nós nos batizamos. E a partir daquele dia, eu senti um queimor no meu coração tão grande que eu achei que esse danado ia explodir. Eu ia pegar fogo aqui com a mão, sentia calor mesmo. Falei, agora pode explodir, eu tenho Jesus, acabou. Já começava o meu novo nascimento, mas aquele queimor, eu creio que era o Senhor queimando os pecados do adultério, da prostituição, da mentira, da falsidade. Você viu o que Jesus diz aqui? Se não nascer de novo, Nicodemo, não pode entrar no reino do céu. Talvez você está me escutando hoje, tem tantas dúvidas na sua mente, mas eu quero te dizer, não tenha dúvida não, creia somente. O Senhor veio para todos aqueles que querem. Eu preciso, e você precisa de entender isso. Mas eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei. Não é dessa maneira que funciona não, meu amado. Não é pelas obras não, é pela misericórdia do Senhor. E o bom é que Ele chama a todos, né?
Jesus, quando ele envia os discípulos, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado vai ser salvo. Ele não mandou pregar para os bons, não. Pregar para as criaturas, hein? E aqui hoje nós nos encontramos. Você sabe o que aconteceu na minha vida? Eu me arrependi dos meus maus caminhos, fui perdoado, e o Senhor hoje me usa na obra dele como pastor. Hoje o Senhor nos coloca diante de uma igreja para levar a mensagem. O Senhor hoje nos deu uma igreja com nome, ele chama muita atenção. Talvez se você ainda não conhece, chama-se Igreja de Cristo Tempo de Salvação. Que nome, hein? Espetacular, hein? Porque é tempo de salvação para todos. Mas olha aqui, Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que eles fossem salvos por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo e eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas o que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto, e as suas obras são feitas em Deus. Você está vendo? Aqui, ó, Zé Henrique, um pecador, achava que era muito boa pessoa. Ei, meu amado, naqueles dias, quando eu me converti, um dia nós estávamos fazendo um serviço aqui da empresa Coca-Cola, na saída para o lado de Trindade. Um irmão me deu uma fita com um hino chamado Nascer de Novo. E quando eu estava passando aqui numa região perto do nosso Detran aqui de Goiânia, aqui na Lagoinha, eu coloquei aquela fita. Naquele tempo era fita cassete, hein? Pra você ver, tem tempo. E eu comecei a escutar aquele hino ali, e aquela música foi tanto no meu coração que eu comecei a chorar, e eu desabei a chorar. Falei: eu estou ficando doido, não é possível que eu nunca chorei na minha vida. Homem não chora, tinha aquilo. Mas o Espírito Santo de Deus estava trabalhando no meu caráter. Eu me arrependi dos meus maus caminhos, e desse tempo para cá, vou te dizer uma coisa linda: o melhor tempo da minha vida foi esse, quando eu tive um encontro com o Senhor. Aí talvez você me pergunte: o senhor foi para a igreja, estava passando por crise financeira? Não, meus amados, Deus sempre me deu fartura, eu tinha abundância, podia comprar o carro novo que eu quisesse, tirava D20, F1000, ia lá e pagava à vista, tinha em abundância, mas eu não tinha paz no coração, não tinha alegria. Quando eu ouvi aquela palavra, encontro com Deus, falei: eu preciso de ter esse encontro com Deus. E eu vou te dizer uma coisa: a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Hoje, praticamente todos da minha casa servem o Senhor Jesus. Que maravilha é Deus na nossa vida. Você observou aqui? Eu não vim para condenar. Jesus não veio para condenar ninguém. Não importa o que você fez no passado, Ele quer saber do seu futuro. Ele quer te abençoar, mudar a sua história, te dar um novo caminho, um novo nascimento. A palavra do Senhor diz que aqueles que crêem falarão novas línguas. Não é língua dos anjos, falar em línguas estranhas, não. Está falando de falar agora a língua que está aqui, a palavra que está na Bíblia. Quando uma pessoa conversa comigo, eu já tenho uma palavra de Deus para a vida dela, para dizer: olha, Jesus mudou a minha vida e quer mudar a sua também, a sua família. Crê no Senhor Jesus. É isso que Ele tem para mim e para você. Ô tempo lindo e maravilhoso. Às vezes nós olhamos para esse mundo aqui, as coisas aqui, tudo passa. Você compra um carro novo hoje, amanhã ele já não é novo mais. Uma roupa amanhã não é nova. Tudo. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E aqui está, ó. Ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Essa passagem, quando fala que Moisés levantou a serpente no deserto, é porque o povo, quando saiu do Egito, pecou contra o Senhor, igual muitos hoje nessa terra estão pecando. E o Senhor enviou ali serpentes venenosas que
picava o povo e eles morriam. Aí eles veio clamar a Moisés, dizendo: Moisés, ora ao Senhor e tira de nós essa serpente. E o Senhor falou para Moisés: Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca ela assim numa haste, e vai ser assim: quando uma pessoa for mordida da serpente, ele olhar para essa aqui, ele vai ser curado. Você sabe o que representa isso aqui? É Jesus lá na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para aquela cruz, nós entendemos que aquele sangue que ele verteu ali na cruz foi para lavar os meus e os seus pecados. Oh, coisa linda! Ele não olhou para o Zé Henrique aqui no tempo da prostituição, do pecado, do adultério, não olhou para a falsidade, mas olhou para uma pessoa caída e dizendo: levanta, eu sou o Senhor que posso mudar a sua história. E é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Lembra-te bem disso. Não tem nada aqui nesse mundo que tem mais alegria do que estar na presença de Deus. As pessoas hoje têm medo da morte, mas Jesus foi claro aqui: ó, todo aquele que nele crê tem a vida eterna, estar com Deus para todo sempre. Essa é a promessa dele para mim e para você. Essa é a nossa vitória. Quanto tempo que nós temos? Quanto tempo que eu e você temos aqui nessa terra? Você já imaginou? Eu quero orar com você. E eu quero te dizer: tem uma saída, ainda tem um tempo a sua vida. Lembra do nome da igreja que Deus nos confiou hoje? Hoje eu e a minha esposa somos os pastores, juntamente com os meus filhos que são pastores, obreiros, todos. Qual o nome da igreja? Igreja de Cristo, Tempo de Salvação. É tempo de salvação. Deus te ama. Deus ama a sua família e quer mudar a sua história. Curva a sua cabeça por um instante. Eu não precisei de fazer muita coisa não. Eu fui com as minhas próprias pernas, procurei a igreja e cheguei lá, tomei uma decisão na minha vida. Que tal tomar essa decisão? Ah, pastor, eu vou muito na igreja, eu sou uma pessoa boa. Nicodemos era. E ele foi à noite ter com Jesus. E Jesus disse para ele: se não nascer de novo, se eu e você não nascer de novo, não tem saída. Mas Jesus está no controle da nossa vida. Vamos orar? Pai santo e soberano, diante do Senhor nós nos encontramos perante a tua santa palavra. Pai, aqui é muito claro o texto que o Senhor diz que o Senhor amou esse mundo de tal maneira para todos aqueles que crêem no Senhor, que acreditar e entender que o Senhor trouxe a salvação. O Senhor não veio para condenar, mas veio para nos salvar. Então traz a salvação nesses lares, nessas famílias, nessas casas. Olha por cada um daqueles que está comigo agora ouvindo essa santa palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você quer aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida? Você sabia que você pode fazer isso? Procura uma igreja verdadeira. Se você não pode estar comigo aqui na igreja, mas tem muitas, centenas e centenas de igrejas evangélicas que pregam o verdadeiro evangelho. Procura um pastor, diz: pastor, eu reconheço que sou um pecador e eu quero congregar e estar diante do Senhor. Que Deus te abençoe, meus amados. Em nome de Jesus.